Fala, rapaziada, muito boa noite para mim, talvez aí muito bom dia ou boa tarde para vocês. De maneira bem resumida, direto ao ponto, tentar aí dar uma ênfase para vocês, para não perderem muito tempo explicando o que é essa colonização da América Espanhola, que se eu me recordo bem, acho que é o módulo 16 da apostila de vocês, que vai cair na prova inclusive. Então acho que de maneira generalizada aí um apanhado geral do assunto vai ajudar e fornecer informações importantes para a prova de vocês. Recomendo que eu falei sala de aula. Eu acho que o módulo 17, que é Reforma Protestante, tem mais tendência a cair em prova, mas ainda assim recomendo aí estudar direitinho o que é essa colonização da América Espanhola. É óbvio, se tiver um tempo hábil, faça a mesma leitura, né? Sempre importante, ajuda muito no processo de memorização e aí auxilia a criar uma interface melhor do que é o conteúdo, mas eu acho que a minha fala vai ajudar a ser um pouco didática a entender o que é o conteúdo. Vamos lá. Bom, primeiro ponto tem que voltar para os antecedentes, né? Se lembrarem em sala de aula, eu falei que na América a gente racha entre dois tipos de civilização, olhando por uma perspectiva europeia. Eu tenho os povos pré-cabralinos, né, que são os nativos que estavam aqui no Brasil, pré-cabralino aí fazendo um gesto em direção a Cabral, né? E pré-colombianos, né, que aí é o foco mais da aula de hoje, seriam aqueles que estão na região da América Espanhola, aí referenciando a Colombo, que inclusive vamos falar dele hoje com vocês, tá bom? Bom, esses povos pré-colombianos, eles eram muito maiores, mais estruturados, politicamente falando, economicamente falando, militarmente falando, porque lembrando, nessa região havia um grande poder centralizado na mão de alguns poucos imperadores. Por exemplo, eu falo de tribos indígenas que eu tenho centenas de pessoas, não muito mais que isso. Quando eu olho para a América Espanhola, eu tenho tribos, se assim quiserem colocar, mas prefiro chamar de grandes civilizações, né? Que eu tenho números na casa dos milhões. Só os Incas são 10 milhões de pessoas, né, regidas por um único imperador. E aí eu falo que vai ser muito mais difícil, é óbvio, eu conseguir converter esses caras na minha ideia, né? Teoricamente é muito mais fácil eu enfraquecer uma região que já é enfraquecida politicamente porque ela é fragmentada. Eu tenho vários reis separados, cada um com seus centenas de soldados. Isso leva a um grande enfraquecimento, né, por parte dessas tribos ou das civilizações. Só que, incrivelmente, as civilizações pré-colombianas, né, da América Espanhola, elas eram poderosas para um caramba e serão aí, né, torneadas a levar o seu fracasso a longo prazo pela mão dos espanhóis. E aí, quando chega a Américas europeus, lembrando que é no ano de 1492, com Colombo, né, achando que chegou na Ásia, o coitado, eles vão criar de bate-ponto para não haver atrito entre espanhóis e portugueses, um tratado que racha a América ao meio. E aí eu vou ter a América Espanhola, de um lado, que é a vasta maioria da América, e do outro a América Portuguesa, que é a região atualmente do Brasil. Né? E aí, por isso pré-cabralinos e pré-colombianos. E quando eu crio essa divisão, se no Brasil se lembrarem, rolou um período pré-colonial, né, um relativo desinteresse com o Brasil de início, porque há coisas que dão mais fontes de riquezas, como por exemplo a região da América Espanhola, falei besteira, a região da Ásia, desculpa, e que vai encontrar as especiarias que dão fontes, putz, inesgotáveis por um tempo de riquezas, né, os mais altos lucros da história. Tanto Portugal quanto Espanha são países chamados de países metalistas, aqueles países que buscam acumular riquezas com base em ouro, prata, diamante, né, metais e pedras preciosas. Então ambos querem encontrar isso. Tanto é que por diversas vezes Pedro Vaz de Caminha fala no Brasil que não se encontra ouro, né? Ele relata tantas vezes o ouro negativando que não existe, porque há um grande interesse português de encontrá-lo. Só que aqui no Brasil demora mais de 200 anos para encontrarem ouro, né? Na região das Minas Gerais. E aí a gente fala que por um tempo há um período de desinteresse, que a gente chama de pré-colonial, que por um tempo só explora um pau-brasil para manter aqui afincado e começar a povoar, mas não há um grande interesse real. Agora, nunca houve uma América Espanhola pré-colonial. Desde o princípio, eles têm contato com metais preciosos desses povos e essas civilizações, como Incas e Astecas, e aí sempre houve um grande interesse por causa que eles encontram por aqui com metais preciosos. E aí, já de princípio, eles criam as capitulações, que são os contratos que permitem vir para a América para poder explorar. E aí, esses que ganham uma capitulação para vir para cá são chamados de adelantados, né? Traduzindo aí do português, vindo do espanhol, adiantados, né? Então, os que vêm primeiro. São os primeiros exploradores a vir para a América Espanhola, e aí com destaque para três grandes nomes. Colombo ganha esse direito porque o cara é o que navegou até chegar por aqui, né? Eu acho que é um princípio básico. Pizarro, que vai ser o responsável, se lembrarem a aula de civilização inca,
Eu falei que é ele que destrona o imperador e consegue fragmentar os incas, e o Cortés, que também foi na mesma aula para vocês, que ele será o responsável por desarticular os astecas, né? Cada um por sua vez. Colombo era mais religioso, tá? Ele não tinha grandes interesses econômicos, ele queria expandir a fé cristã, é o que ele sempre fala para a rainha, né? Para poder ser financiado e vir para cá, e assim vai ser feito. E ele morre de maneira muito injusta a longo prazo, né? Sem saber a grande descoberta na visão europeia que ele teve, que é a chegada da América. Ele morre sem saber que é o descobridor, né? Lembrando que houve muito mais invasão do que descobrimento, mas que é o descobridor da América na visão europeia. Então Colombo é um injustiçado, morre triste pra caramba, mas Pizarro e Cortés farão fortunas inesgotáveis com a América, né? E o Pizarro é quem ouvi falar que aqui há uma cidade que o chão é de ouro, que as muralhas são de ouro, que as portas são de ouro, uma tal de El Dorado, né? E muitos serão os espanhóis que vão vir muito rapidamente, acreditando realmente que é uma cidade que ela é coberta de ouro. Então, repito, galera, desculpa. Se na América Portuguesa houve um relativo desinteresse por um bom tempo, ou encontrar esses metais preciosos leva muito rapidamente eles quererem explorar. E aí as causas que levam à dizimação desses povos que são importantes de entender. Como que pode milhões de pessoas serem derrotados para centenas de espanhóis, né? Por exemplo, o próprio Pizarro, que eu falei que foi responsável por desarticular os Incas, que é um povo de 10 milhões de pessoas, ele invade o território de Machu Picchu, né? Que ali é a capital dos Incas por um tempo lá de Cusco, com 200 soldados, cara, e com 10 cavalos. Ele consegue desarticulá-los. Então, como que pode um povo tão menor que é o espanhol conseguir vencer os nativos aqui presentes nessas civilizações perante, né, uma quantidade esmagadora maior por parte dos nativos? Vamos lá, eu botei 4 pontos para vocês, tá? O primeiro é a superioridade bélica, o segundo é um temor, a terceira são epidemias e o quarto são atritos. Cada um à sua maneira cria algo importante, mas, cara, o que mais geralmente me respondem em sala de aula de bate-ponto os alunos são as tecnologias bélicas, né? Uma capacidade muito maior e agressiva de guerrear, já que já tinham acesso à arma de fogo. Eu até acho que a arma de fogo tem algo de importante sim, mas tem mais a ver com o temor que está ali embaixo, né? Essas tecnologias, como por exemplo disparar com pólvora e gerar fogo, fazem eles que criam magias. Então esse temor leva eles a se rebaixarem perante eles, muitas vezes querendo ser deuses, tá? Então eu acho que a superioridade bélica ela mais ganha força com temor, como realmente ela atirando diretamente, levando à morte 10 milhões. Galera, eu não tenho ainda bombas nucleares, eu não tenho granadas, e eu não tenho metralhadoras, né? Armas de repetição. Então, atirar nessa época, blow, atirei. Levantei a arma, coloquei pólvora, soquei, coloquei chumbo. Se eu vou com 200 matar 10 milhões com essa arma tão lenta em recarregar, eu mato um, beleza. No tempo em que eu vou recarregar, eu tomei uma porrada na cabeça e eu vou morrer. Então a superioridade bélica, ela mais gera temor do que uma arte de facilidade, já que era tão numeroso a quantidade dos nativos, tá bom? E aí em temor eu botei tecnologia, já falei sobre as armas, né? A caravela também assusta por muito tempo, eles não têm tão grandes embarcações, trazem catapultas, né? E outros pontos que se destacam pela tecnologia, mas ao mesmo tempo anomalias. Se lembrarem a aula de Aztecas que eu falei com vocês, eles acham que o deus Quetzalcoatl viria numa grande serpente de madeira, que ele teria um barbão, né? E que viria um ser de 2 cabeças e vários membros. E aí, quando vêm montados a cavalos eles, com uma armadura só, parecendo que é um corpo só, o cavalo e o ser humano, parece um ser de 2 cabeças para eles, parece um ser com vários membros. E aí, perante isso, achando que é um dos seus deuses, eles até realmente crerem que são invasores, querendo acabar com eles, e já se rebaixaram, deram presentes, trouxeram para haréns dos astecas, trataram com conforto, né, dão uma alimentação adequada. Então, assim, galera, é importante entender essas anomalias que assustam eles também, que geram um certo temor perante os espanhóis, tá? Terceiro ponto, epidemia, né? Esses caras trouxeram doenças que nunca tinham antes na América. Eu falo de doenças como uma gripe, por exemplo, simples, que se nunca houve essa gripe antes, não importa, a gripe é uma variação absurda de gripes. Se eu tive uma gripe e a gripe espanhola é outra, né, automaticamente eu vou levar as pessoas a contraírem uma doença nova que não tem anticorpos para combaterem, e muitas vezes com uma pequena gripe os caras morrem. Né? Até uma distribuição de doenças, né? É óbvio que os espanhóis também trazem de volta para casa
algumas doenças dos nativos, mas muito mais vai levar a epidemias bizarras, altamente letais entre os nativos do que os espanhóis. Então, epidemia sim é um forte fator. Agora, outra muito importante, na minha opinião, tá? Atrito entre tribos, né? Eu falei que os maias, por exemplo, quando chegam os espanhóis, eles já zeraram, não existe mais os maias. E aí os astecas, que têm ali uma grande belicidade, têm um grande militarismo, eles cresceram seu império à base de invasões e derrotas de outros impérios, né? Que vão se enfraquecendo, virando pequenas tribos e vão se afastando. Então o que não falta é gente que odeia os astecas. O que é que os espanhóis fazem? Aproveitam-se de uma rivalidade e vão usar esses que são tribos que odeiam essas grandes civilizações para montarem seus exércitos soldados e combater, por exemplo, os astecas. Então, esse atrito entre tribos já existentes vai ser fomentado por parte dos espanhóis, levando aí a derrota mais fácil dos nativos. Tá? Tem uma frase famosa, né, de um grande escritor e poeta, que é o Pablo Neruda, que ele fala que a espada, a cruz e a fome foram dizimando as famílias selvagens. E aí é algo bem representativo, né, alegórico. A espada é o poder rebélico, a cruz é a religião, verão mais à frente aí em instante como é que a religião vai conseguir converter esses caras a uma nova ideologia e a se enfraquecerem, né, politicamente. E a fome, porque nem todos morrem, muitos serão usados como mão de obra, né, que eles falam que não são escravos porque pagam algo a eles, mas pagam quantias irrisórias, muito baixas. E aí se enfraquece muito mais fácil essas tribos, levando aí ao seu enfraquecimento e depois ao seu domínio por parte dos espanhóis. Beleza? Então a primeira parte da aula é só mostrar como por aqui se situam e conseguem se aclopar esses espanhóis vencendo os nativos. Tranquilo? Vou só rapidinho aqui ler um trecho para vocês de um texto do próprio Cortês, tá? Que ele fala sobre esse domínio, só para alegorar um pouquinho nossa aula, e aí eu continuo. Ele fala o seguinte: antes que os nativos pudessem se juntar, queimei 6 povoados e prendi e levei para o acampamento 400 pessoas, entre homens e mulheres, sem que me fizessem qualquer dano. Olha aí, né? Ele com facilidade sem tomar qualquer dano perante aí esse temor que se tem achando que o Cortês é um deus. Antes do amanhecer do dia seguinte, tornei a sair com cavalos, peões e índios e queimei 10 povoados, onde havia mais de 3.000 casas. Olha aí, meu irmão. Como trazíamos a bandeira da cruz e lutávamos por nossa fé e por serviços da nossa vossa sacra majestade, em sua real ventura nos deu Deus tanta vitória, posto que matamos muita gente sem que nenhum dos nossos, sofresse dano. Ou seja, está puxando aí uma ideia de que o que leva, né, essa vitória é porque Deus está do lado deles, né? Aquela frase famosa, Deus sempre está do lado de quem vai vencer. Então eles julgam que o que estão fazendo é em nome do próprio Deus, inclusive. Né? Esse domínio, essa mortandade absurda é porque Deus nos abençoa, porque há um propósito em nossa fé. Beleza? É quase que uma catequização na base da porrada, né? Ou da morte, como ali ele falou, tantos inumerosos casos de mortos. Bom, após se afincarem por aqui na América Espanhola, esses espanhóis eles vão começar a longo prazo, com base em muito trabalho, a gerar riquezas, a gerar uma divisão social, né, conforme se povoa essa região. Eu botei ali no topo para vocês os chapetones, abaixo os crioulos, abaixo os mestiços, abaixo os indígenas e abaixo os escravos. Por quê? Porque, teoricamente, quando eu olho para a América Espanhola, não distinto da América Portuguesa, eu tenho uma paleta de cores e quanto mais próximo da coloração branca você é o topo, quanto mais próximo à coloração negra, mais você é a base. É uma época de muito racismo ainda, né? E aí escravos, ali tem tanto indígenas quanto escravos vindos da África, então por isso estão na base pensando pela coloração negra, mas pouquíssimo utilizam a escravidão africana, ao contrário da América Portuguesa, utilizam muito menos. Eles mais vão utilizar esses povos enfraquecidos para agora serem incorporados como mão de obra. Então os indígenas, né, vão ser sim amplamente utilizados. No meio do caminho, aos mestiços, porque o mestiço vai ter uma coloração ora mais negra, ora mais clara, né? Sendo uma coloração mais escura, está abaixo do indígena, né? Se é o cruzamento entre um africano e um espanhol. Agora, se eu cruzo, nesse caso aí agora, um indígena com um branco espanhol, esse cruzamento de DNA vai gerar automaticamente uma cor um pouco mais clara, né? Teoricamente, um moreno. E aí, por essa razão, esse cara está acima do indígena. Então, o mestiço ele vai flutuar dependendo da sua coloração. E aí, reparem que lá no topo eu coloquei, aí que realmente quem importa, pensando em provas,
duas classes sociais brancas, né? Eu botei dois descendentes de espanhóis. Eu tenho aí os chapetones e os crioulos. Então, o que diverge, o que diferencia chapetone e crioulo? A natalidade, o local onde ele nasceu. Se ele nasceu na Espanha, se ele vive na Espanha, ele é um chapetone. Se ele nasceu na América, né, passadas gerações, o meu avô veio para cá, por exemplo, criou um latifúndio e lá eu vivo na América Espanhola, eu sou um crioulo. O crioulo, muitas vezes, é muito mais rico que o chapetão, inclusive. O crioulo é um latifundiário, é um fazendeiro. Ele enriquece com ouro, com plantio, com agricultura, né? Enquanto o chapetone, ele vem da América Espanhola e por essa razão, falei errado, não da América Espanhola, da Europa, da Espanha. E por essa razão de ter mais contato com o rei, ser muitas vezes um membro da nobreza, esse chapetone é o topo da pirâmide. Então reparem, eu tenho duas classes sociais brancas e o que diverge entre elas é que um nasceu na América, crioulos, não tem nada a ver com a transformação brasileira do que é ser um crioulo, né? Teoricamente, alguém aí de coloração negra, não é essa a ideia. Crioulo na América Espanhola é branco, inclusive. Então, crioulo é um branco nascido na América, enquanto chapetone é um branco nascido na Europa, é um espanhol. Beleza? Então, por mais contato com essa nobreza, por mais contato com esse rei, esse cara tem mais a confiança do rei. E aí eu tenho uma diferença. Se os crioulos são mais ricos, os cargos políticos mais altos estão na mão dos chapetones. Porque esses caras têm a confiança do rei. E aí, presta atenção, eu vou gerar uma divergência entre dois modelos de mão de obra explorados aqui na América Espanhola. Eu vou ter de um lado a mita e do outro a encomenda. Reparem que ambos aí na fileira eu botei para vocês utilizam de mão de obra indígena. A diferença é o que explora e como eu pago, tá? Quando eu olho para a mita, o interesse é a mineração, é extrair ouro, extrair prata. Quando eu olho para a encomenda, às vezes também é mineração, mas também ali se planta e colhe não só o que será exportado, mas também o que será vendido para nutrir a alimentação de quem mora na América Espanhola. Beleza? Então, reparem, mita é só mineração, encomenda, mineração, agricultura. Agora, a diferença é como é que eu pago esse indígena, já que ele não é um escravo e eles fazem muita questão de falar que não é escravo, mas é uma mão de obra compulsória, é uma mão de obra altamente explorada, tá? Na mita, eu pago valores irrisórios. O cara fica 7 dias aí no meio de uma escavação, né, cheirando cobre, com pouquíssima oxigenação, com uma alimentação muito merda, com ausência de vitamina D. E quando ele sai depois de 7 dias para ter um dia de descanso, ele ganha uns trocadinhos, né? Que vai pagar a sua alimentação. Então, trocadinhos, né, muitas vezes não pagando, como fala ali acima Pablo Neruda, lembrando, a fome é mais um fator que dizima essa rapaziada, tá? Agora, por um outro lado, os indígenas da encomenda, eles trabalham, olha que bizarro, em troca de educação religiosa. Já fizeram tamanha lavagem cerebral nessa rapaziada que eles querem se catequizar, querem se converter, se batizar, para assim não herdar o inferno, herdar o céu. Então ralam pra caramba, às vezes por mês ou ano, em troca de uma educação religiosa para serem catequizados, converterem-se e morrerem como cristão para herdar o céu. Beleza? Bom, quando eu olho para a rede administrativa, que também pode cair em prova, eu tenho a diferença aí entre o que é trabalho para chapetone e o que é trabalho para crioulo, beleza? Se liga, a casa de contratação, quem coordena, quem vem para a América, quem volta, né, o que entra e o que sai, né, a nível fiscal, financeiro, nível fiscal de pessoas, eu tenho esse cargo que é o cargo europeu, óbvio, somente na mão de chapetone. O crioulo não vai largar a América Espanhola para ir para a Europa, ele quer fazer seus negócios de produção, plantio e colheita, como eu falei que geralmente eles são latifundiários na América. Então reparem que eu botei uma chave em Europa, porque essas duas casas, a de contratação e o Conselho das Índias, ambos são na Europa. Então é fato, esses cargos serão dados aos chapetones. Casa de contratação coordena quem entra, quem sai da Espanha para a América Espanhola, e o Conselho das Índias é um cargo administrativo, né? Quem ajuda o rei administrativamente, militarmente falando, religiosamente falando e juridicamente falando. Esses dois cargos, casa de contratação e Conselheiro das Índias, só é dado a chapetones, porque além de serem cargos importantes, esses são na Europa. Agora se liga, se lembrarem a aula de Brasil, eu tenho uma divergência aí que muito se parece, né, com mais de uma divergência entre como que eu olho para o Brasil e como que eu olho para a América Espanhola. O Brasil vai ser rachado em 15 faixas chamadas de capitanias hereditárias. Quem ganha essas faixas são os capitães donatários. Agora, a América Espanhola, que é muito mais vasta em tamanho,
ela não será rajada em mais de 15, será menos, na verdade. Serão 4 vice-reinados, como eles chamam, de 4 vice-reinos, tá? Eu tenho o vice-reino de Nova Espanha, Nova Granada, Prata e Peru. O de Peru é muito mais importante, que é a região de Bolívia, Peru e Chile, porque lá encontram metais preciosos, né? E é o que a gente quer encontrar em grandes quantidades no vice-reino do Peru. O da Prata corresponde à Argentina, Uruguai e Paraguai. O de Nova Granada, Colômbia, Equador, Venezuela e Panamá, né? A parte ali norte da América do Sul. E na região da América Central, eu tenho ali a Nova Espanha com México e América Central. Agora pensa o seguinte, agora é na América. Pensamos nós, agora finalmente eu dou poder ao crioulo? Também não. De novo, como é um cargo de relevância, importância, o rei não dará a qualquer um que ele nem conhece, que é um crioulo, que é de gerações anteriores vindos para a América, ele vai dar o cargo de novo para um chapetone. Então esse cara abandona a Europa, migra para a América para ser um vice-rei, ou seja, acima dele só o rei, ele é um vice-rei, uma espécie de capitão natário, mas com muito mais poder, porque tem muito mais terras para poder organizar e gerar ali finanças atribuídas à América Espanhola. Então, crioulos não têm poder político, só poder financeiro? Não. Também há poder financeiro e político. Porque os cabildos, que são espécies de câmaras municipais, aí é algo muito menor. Uma câmara municipal é como se fosse uma prefeitura, certo? Então corresponde a uma cidade, não a um país inteiro ou 3, 4 países, como é o caso dos vice-reinados. Agora, numa questão mais regional, pequena, esses crioulos agora sim têm poder político. Então reparem, ambos têm poder político, ambos têm poder econômico, mas crioulos são mais ricos. Porém, têm menos poder político por não conhecerem, né, a corte, não terem contato com a realeza. Agora, os chapetones, em geral, são menos ricos que os crioulos, né? Não tem ali o grande negócio agrícola ou a extração de minérios para enriquecer tanto na Espanha. Mas, por conhecerem a corte, fazerem parte da corte, eles têm mais responsabilidades por serem mais confiáveis, por terem reconhecimento. E aí, por essa razão, repito, cargos maiores são dados aos chapetones. Bom, de maneira bem breve, tentei resumir para vocês, tá? Caso haja dúvida antes da prova, me enviem que eu respondo para vocês, tá? Grande beijo, queridos. Até a próxima.